Prezados amigos, prezadas amigas da nossa casa de oração, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, mais uma vez, nos reunindo aí virtualmente para ouvirmos uma palestra esclarecedora, e teremos nesta noite conosco o nosso amigo Manuel Sérgio. Ao Manuel Sérgio a gente agradece mais uma vez, ele que vem já desde muito tempo participando conosco nesse nosso projeto aí de palestras virtuais, e desejamos a ele muita luz, muita paz na sua caminhada e muita energia para continuar assim fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Nós sempre prezamos por isso. A divulgação da doutrina é algo muito importante para nós espíritas, fazermos com que a doutrina chegue ao maior número de pessoas, mesmo que não sejam espíritas, mas que conheçam os princípios da doutrina, a base doutrinária, para que isso possa ajudá-los de alguma forma. E a gente sabe que sempre ajuda, porque é uma doutrina cristã que prega a solidariedade, a caridade, o respeito ao próximo. E isso nós sabemos que no planeta de hoje, da forma que o nosso mundo vem aí funcionando, isso é muito importante para nós todos. Então, a doutrina, ela é na verdade uma base de ensinamentos que nos ajuda a conviver com tudo isso, trazendo no coração mais paz, tendo uma paz interior, de aceitação, de entender que o mundo ainda é assim, mas que vamos aos poucos, a cada dia, mudando através dos nossos exemplos. Temos como o maior modelo entre nós de Jesus Cristo, e toda aquela poderíamos dizer equipe que o acompanhava, homens e mulheres que o seguiam e que procuravam replicar os seus exemplos, sendo pessoas afáveis, amáveis para com todos aqueles mais necessitados, inclusive com aqueles também mais abastados, sempre demonstrando aí o respeito a todos que ali os rodeavam. Então é assim a doutrina espírita, revivendo Jesus Cristo, para que possamos ter esse consolo que nos ajuda ao enfrentamento de todas as dificuldades do mundo moderno. Dificuldades essas que não podemos reclamar, pelo contrário, dificuldades que fazem com que nós avancemos como humanidade e vamos aí aos poucos corrigindo os disparates, as desigualdades, que é isso que nós queremos para todo o nosso planeta Terra. Vamos fazer a nossa prece de abertura, nos preparando para assistir a palestra da noite. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai, elevar os nossos pensamentos a Jesus Cristo, rogando nesse instante a permissão para que estejam entre nós os abnegados trabalhadores do bem, os benfeitores espirituais, aqueles que nunca nos abandonam, que sempre estão ao nosso lado nos momentos difíceis, nos sustentando, mesmo que nós não os percebamos, mas eles nunca deixam de nos trazer aquela força necessária para que sigamos em frente. Que esses irmãos, nesse momento, estejam mais próximos de nós, para que todos nós que aqui nos reunimos, diante desta palestra virtual, possamos mentalmente nos unir num só propósito, de que todas as coisas boas que esta reunião possa produzir, possa se replicar, alcançando os corações que sofrem, alcançando aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades e provações na área da saúde física, aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades na área da emoção, do emocional. Então que todos eles recebam um cadinho desta noite em seus corações, como
um jato de luz que vai levar a cada um deles a paz que buscam, a paz que precisam para continuarem a sua caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e por toda a eternidade. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sugestões no caminho. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus que nos transforma ou retira isso ou aquilo segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda exista em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muita vez é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. André Luiz. Olá, amigos do Bezerra de Menezes, nosso lar. Estamos aqui para conversarmos mais uma vez a convite dessa casa que nos recebe com muito carinho sempre. E hoje a lição que nós temos está nesse livrinho aqui, ó. O Evangelho por Emmanuel, Evangelho segundo Mateus. A lição que nós separamos, pessoal, se chama Perante os Inimigos. Bom, inimigo é uma coisa que pode ter várias definições, né? Mas já com a experiência, já com algumas informações mínimas que sejam da doutrina espírita, a gente sabe que inimigo nada mais é do que talvez aquele companheiro que nós não soubemos nos ajustar adequadamente durante a nossa caminhada de vida. Então, por esse motivo, a gente tem que pensar em inimigo não como aquele que também não é fácil, né? Porque a gente tem um padrão do que é o inimigo, mas como aquele que muitas vezes pode nos ajudar com relação às coisas que temos que ajustar e que a gente acha que não precisa mais, mas que, infelizmente, se apresenta ainda pelos hábitos adquiridos na vivência milenária que todos nós temos como homem mortal. Então, a lição chama Perante os Inimigos. É um trechinho de Mateus 5, capítulo 5, versículo 25. Sê benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Então, Emmanuel faz o seguinte comentário. Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhe, acima de tudo, o direito de opinião. Exigir a estima ou entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós será perder tempo valioso
quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade e consciência. Harmonizarmos-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhe as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários, que, em verdade, funcionam sempre por fiscais e examinadores dos nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sobre a paz em nós mesmos. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre em momento algum. Entretanto, ele que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é a gente preservar a serenidade diante, né, dos inimigos. Porque, como todos nós não somos apenas esse corpo, nós temos aqui energias que nos envolvem, são resultado das nossas características, da qualidade da nossa alma, e elas estabelecem conexão. E quando alguma conexão se aproxima de nós e, de alguma forma, não encontra uma ressonância, mas não uma ressonância pelo campo positivo, isso tudo altera o estado emocional da gente. E alterando o estado emocional, a tendência é que a gente tome decisões que não serão as mais adequadas. É uma reação. Então, se a gente já conseguir, pelos conceitos que a doutrina espírita já nos entregou das mais variadas maneiras, seja através das palestras, seja através dos estudos nas casas espíritas, seja através dos estudos que são veiculados nos mais variados meios de comunicação, seja pela literatura, a gente já tem uma ideia de que a nossa alma, ela é imortal, ela já caminhou muito nas relações, e essas relações estabeleceram em nós todo um campo vibratório que faz conexão positiva, conexão negativa, e todas elas alteram o nosso estado emocional, e eles estão dentro da gente, fazem parte da nossa identidade vibratória. Quando nos encontramos com uma pessoa com a qual a gente não se dá bem, normalmente a gente fica alterado emocionalmente, e uma das primeiras coisas que vai embora é a serenidade, e a gente pega e reage. Se a gente tiver essa consciência, a gente pode refletir um pouco naquilo que está acontecendo conosco e, a partir daí, agir. Ou seja, eu vou agir de determinada maneira, porque essa maneira é mais adequada em função de tudo que eu já percebo, que eu já entendi, que eu compreendo e que eu acredito pessoalmente que seja bom para as pessoas, ou para as relações, ou para as circunstâncias. Depois ele fala, reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhe, acima de tudo, o direito de opinião. Aquela pessoa que, no momento, está se mostrando como nosso adversário, a pessoa que conflita com as nossas ideias, ele tem direito à opinião. E nós temos que aprender a exercitar a questão de ouvir aquilo e refletir, que é justamente aquilo que a gente falou antes. Pega a ideia, vê como é que ela se movimenta em você, e a partir daí você pega e age. Muitas vezes, o não agir também é uma decisão. Significa você ficar em silêncio, você não esboçar nenhum gesto, nenhum ato, nenhuma uma agressão que possa aí daí demonstrar que a gente discorda, que a gente concorda, que a gente quer agredir por não haver uma concordância dessa opinião. Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocuparmos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso quando nos constitui sadio dever garantir a nossa própria tranquilidade de consciência. Esse aqui já é um caso particular que, quando a pessoa expressa uma opinião, ela expressa uma opinião sobre a gente, diretamente. Então, aí a gente tem que compreender isso com a mesma extensão que ele fala aqui, ou seja, perder um tempo valioso, eu levar em consideração a totalidade daquilo que foi falado, sem eu analisar, porque muitas daquelas coisas podem realmente ter razão de ser, porque nós temos uma característica terrível, que é de negar aquilo que falam de nós.
Bom, Maria Sérgio, mas eu não tenho as coisas que as pessoas estão falando a meu respeito. Sim, ótimo. Mas isso é uma coisa que cabe uma reflexão, porque muitas vezes nós temos muitas situações interiores que, que nos levam a gestos e atitudes não adequadas que a gente ainda não percebe. Aquilo é faz tão, faz tanto parte da nossa personalidade que a gente não chega nem a perceber. Então a gente faz aquilo e só quem está de fora, só quem está olhando de fora é que consegue perceber e ela pega e emite uma opinião. Então eu tenho que ter um tempo para poder analisar e compreender tudo isso aí, para depois chegar numa situação que ele fala, garantir a própria tranquilidade de consciência. Bom, eu tenho isso e farei o possível para melhorar nesse campo, sem que para isso seja necessário fazer uma espécie de um meia-culpa, de uma informação ampla para as pessoas saberem. Mesmo porque tem toda uma sequência para isso. Quando você identifica, vamos assim, generalizar isso num mau hábito, você vai ter que fazer todo um trabalho de mudança desse hábito que gerou aquela avaliação de uma pessoa que está externa a nós. Então, começou tudo com eu achando que aquela atitude era boa e eu repeti-la várias vezes a ponto dela se transformar numa atitude automática. Eu tenho que fazer o mesmo trabalho. Primeiro, vou ter que compreender que eu tenho. Segundo, começar a observar constantemente o momento que ela se apresenta. Nesse momento que ela se apresenta, eu não reagir, eu fazer a reflexão e agir, e a partir daí começar a repetir sempre essa atitude em todas as vezes que ela se apresentar. Então, quando eu consigo fazer esse trabalho, que requer uma atenção, requer um foco, requer uma continuidade, requer um valor da minha parte, como uma situação que eu tenho que alterar, eu posso aí encontrar o que eles chamam aqui de tranquilidade de consciência. Harmonizarmos-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhe as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e críticas naquilo que mostrem útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho que a vida nos citou. Então, harmonizarmos com esse pessoal e compreender que muitas vezes eles têm razão. E a partir daí, eu identificar neles, nas pessoas que apresentam essas informações a nosso respeito, entendendo que eles têm também a parte nobre deles. Porque isso também é uma coisa que, aos poucos, essa atitude vai gerar em mim toda uma psicosfera, uma energia que vai me ligar a pessoas também que, apesar dos meus defeitos, vão identificar também as minhas qualidades boas e o esforço que eu estou fazendo para fazer essa mudança. Ou seja, vamos passar a conviver mais a partir de um certo tempo, a partir de uma certa altura dessa tentativa de mudança, dessa tentativa de compreensão, a conviver com pessoas que têm a mesma ressonância de vibrações, que parte do princípio que todos nós temos que compreender que as pessoas não são perfeitas, mas que elas estão fazendo todo um esforço, toda uma movimentação, todo um aprendizado para poder promover as mudanças que vão gerar, no final das contas, convivências felizes. Porque os dois aspectos principais que nós temos que mudar na nossa vida, pessoal, segundo a nossa compreensão, estão ligados aos dois maiores mandamentos da lei. O primeiro é amar a Deus. Pode parecer óbvio, pode parecer que a gente ama a Deus, mas se a gente fizer uma reflexão profunda, pessoal, íntima, a gente vai ver que a gente muitas vezes, em vez de atender aquilo que as leis divinas estabelecem, a gente atende às leis que as nossas personalidades estabelecem. E aí muitas vezes a gente pega e sofre. O segundo maior mandamento da lei é amar o próximo como a nós mesmos.
Então, nós temos problemas com o pai e problema com o nosso próximo. Se a gente conseguir superar tudo isso, porque é o nível evolutivo que a gente se encontra, é da gente aprender a conviver com os outros, com as dificuldades que os outros apresentam, e os outros aprender a conviver com as dificuldades que a gente apresenta, todos nós tentando fazer uma mudança, todos nós vivendo perante maiores inimigos ou pequenos inimigos, porque eles nos apontam as situações que nós temos que mudar. Se a gente conseguir conviver com eles, com certeza tudo isso deve melhorar. As relações vão cada vez melhorando mais. E melhorando mais, vamos estabelecendo cada vez mais conexões com pessoas que a gente se afiniza mais, e esse volume de pessoas vai se ampliar muito na nossa Terra, e as energias reinantes passarão a ser energias de fraternidade, de convivência, de amor, de paz, gerando no nosso mundo uma vibração diferente dessa que nós vivemos hoje, que é altamente conflitante. Haja visto as notícias que a gente tem em relação ao mundo inteiro. Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários, que, em verdade, funcionam sempre por fiscais e examinadores dos nossos atos, mas sabemos continuar em serviço aproveitando-nos de concursos sob a paz em nós mesmos. Então, a lei, como ela é perfeitamente justa, equilibrada, vai sempre estabelecer relações entre nós que possam nos alertar com relação a coisas que a gente ainda não avançou e que precisa avançar, que são o que eles chamam aqui de fiscais. Pode ver que no conjunto mais simples de relação que existe, que é a família, mais simples que eu quero dizer assim, numericamente falando, né? É o esposo, a esposa e os filhos. Aí tem depois os outros familiares que compõem, né? Os irmãos e assim sucessivamente. Mas nessa célula, digamos assim, nesse átomo, né? Que seria a unidade básica, a gente tem muitas situações de filhos que funcionam como fiscais, esposas que funcionam como sustentáculo, e assim vice-versa, variando aí dos filhos para os pais, dos cônjuges, e assim sucessivamente. Se a gente tiver já um entendimento maduro com relação à questão da família, a gente vai entender que cada um tem a sua função. Se cada um estiver utilizando a sua função, todos nós, ou esse conjunto, deve evoluir, deve amadurecer de forma satisfatória. Mas, dentro desse conjunto, sempre existem situações em que uns se apresentam no sentido de apontar no outro aquilo que ainda não está funcionando bem. E aí, como a gente ainda tem muitas vezes uma visão imatura de família, eu sou o pai, eu mando em tudo, você é a mãe, você obedece tudo, vocês são os filhos, vocês obedecem sua mãe, que obedece a mim, e assim sucessivamente. Essa escala hierárquica, que infelizmente não é a escala que se propõe o Instituto da Família, do ponto de vista do amadurecimento espiritual, então vamos ter problemas. Então, sempre vão aparecer essas pessoas que vão apontando essas distorções, e aí, se a gente tiver maduro, se a gente estiver observando, e se a gente entender que a família tem uma função de nos dar um aprendizado para que a gente aprenda a viver na grande família que é da nossa família estendida, do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, da nossa terra, tudo vai se equilibrar. Tudo tende a se equilibrar. Então, faça esse exercício em casa. À medida que a gente vai amadurecendo, já dentro dos mecanismos evolutivos da vida, nós começamos a nos encontrar com outras pessoas que também fazem parte da nossa família espiritual, que também tem a sua razão de ser. É para que todos nós amadureçamos. Mas para isso eu vou ter que levar em consideração, mais do que nunca, a ideia de que nós somos almas imortais e que a vida não acaba no momento do falecimento. E também não se iniciou no momento em que eu nasci. Todo esse processo está se desenvolvendo, todo esse processo está cada vez mais amadurecendo. E o Instituto da Família é importantíssimo. E ali surgem os primeiros adversários que podem
funcionar como fiscais e pode nos ajudar muito nesse desenvolvimento, porque existe um ingrediente fundamental ali, que é a vibração da paternidade, da maternidade, da irmandade, que nos ajudam muito a relevar muitos aspectos e que nos ajudam muito a crescer. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Bom, não temos nem muito o que dizer, né, pessoal? Se a gente pegar lá o filme básico da vida de Jesus, o filme, né? Porque a leitura do Evangelho, para nós, constitui, assim, muitas vezes, uma coisa, infelizmente, pesada, densa, difícil para nosso interesse de leitura, né? Então, baseado no filme, a gente vê lá tantos foram os percalços que Cristo passou, desde a sua infância até as relações com os pais, a relação com seus familiares, a relação com a sociedade e assim sucessivamente. E como ele foi, se a gente for observando, como ele foi tratando cada situação dessas como exemplos perfeitos para a gente poder referenciar, e a partir do momento que eu vejo os exemplos dele, eu posso observar a minha relação, as relações dos outros, e vou chegando à conclusão de que realmente muitas vezes aquele exemplo que Jesus passou para nós, como vivência, é muito útil e muito verdadeiro, que realmente funciona. Agora, alguém pode dizer assim, Manuel Sérgio, funcionou tão bem que ele foi para a cruz. Sim, é porque a nossa alma não está definida apenas pelo nascimento nessa vida e pela morte nessa vida. Existem outros aspectos que comandam a nossa vida, que está num âmbito muito superior, que é no âmbito superior da imortalidade da alma. Então, o fato de Jesus ter tido uma morte naqueles termos, a gente tem que olhar para o significado dela também como alma imortal e o que ela representa para todos nós, para que a gente possa compreender essa situação que fala aqui sobre os inimigos. Ninguém conseguiu furtar a paz do mestre. Então, apesar de tudo isso, apesar dessas situações todas de conflito, de falta de bens, de limitações materiais, de limitações sentimentais, de compreensão por parte de grande parte do povo, ele nunca deixou de ter paz. Entretanto, ele que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou e serviu. Então, apesar de tudo isso, ele nasceu, viveu, cresceu, lutou e serviu todos os seus semelhantes na medida em que ele foi sendo ativado, ou ele foi tendo interesse em realizar determinadas atitudes que nos serviram e nos servem como exemplo. E partiu da terra. Partiu naquelas circunstâncias, como ensinamento já no que diz respeito à imortalidade da alma, e depois retornou, dando aí testemunho dessa questão da eternidade da alma. Mas o mais importante é que eles falam aqui no final: partiu da terra com eles e junto deles. Então, ele teve inimigos que definiram pelo final da vida daquela forma, que ele compreendeu. Ele esteve entre nós, colocando que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então, era para ele ser procurado no meio dos doentes. Doentes somos nós, que o inimigo muitas vezes aponta a doença e a gente resiste. Ele andou com esses e andou conosco. Partiu com eles e esteve sempre junto deles. Então é importante a gente compreender tudo isso, pessoal. Porque no processo evolutivo da nossa alma, nós temos que fazer sempre os reencontros para termos as experiências que em outras oportunidades, anteriormente, nós impingimos aos outros. Impingimos considerando que era nossa
como direi, era nossa, não era o nosso dever, era a nossa prerrogativa. Mas essa prerrogativa é totalmente dentro da minha interpretação, não dentro da interpretação divina, que a interpretação divina é que é a interpretação correta. A minha interpretação do que é prerrogativa minha é parcial, inferior. E aí, muitas vezes, uma dessas decisões causou extremo sofrimento. Isso tudo ficou gravado na memória e nas energias dessas pessoas. Ao nos reencontrarmos, essa energia não se casa bem, e aí nós definimos inimigo. Então, toda essa situação precisa ser revertida. A reversão vai se fazer a partir do momento de eu experimentar a mesma coisa que essa pessoa experimentou. Essa que nós impingimos uma dor no passado. Experimentando essa dor, que aí ela chega até nós através das leis divinas, não é uma coisa que alguém tem o direito de fazer comigo, a não ser as leis dos homens que, de alguma forma, estabelecem a justiça, e aí, pelos mecanismos da justiça da terra, que procura se aproximar da justiça divina, eu venha passar pela dificuldade. Então, existe os processos, as experimentações que eu passo daquilo que eu fiz pela justiça divina e pela justiça da terra. E muitas vezes essas experimentações passam pela opinião dos inimigos, chegando até a nossa experiência dolorida, para que a gente não mais utilize aquilo que a gente chama de prerrogativa para poder gerar sofrimento no próximo. E aí eu vendo a dor, o tamanho da dor que aquilo gerou, eu tenho a consciência e assim decida por não mais agir daquela forma. Então, no momento em que eu tiver uma dor, o ideal é que eu consiga compreender o alcance integral daquela dor. Porque pelo alcance integral eu vou ver aquilo que é parcela minha, que provém daquilo que eu carrego, da qualidade da minha alma, e aí eu pare de alimentar, não mais decidindo daquela forma. A partir do momento que eu faço isso, a tendência é eu vivendo experiências positivas, a partir do momento que eu vivo decisões positivas, eu vou viver experiências positivas. E aí, se eu alimentá-las, eu vou ter convivências positivas. Então, eu deixando de alimentar uma situação negativa, a tendência é que eu tenha já experiências positivas. E também decidindo em vivendo experiências positivas, logicamente terei um futuro positivo. Juntando as duas coisas, eu vou parar, até algum determinado tempo, de ter inimigos. Eu vou parar de apresentar determinadas situações que as pessoas falam assim: olha, você ainda não é tudo que você diz. Você não é bom como você fala. Você não perdoa como você fala. Você não é compreensivo como você fala. E assim sucessivamente. Então, a segurança, pessoal, é a gente ter a plena consciência da alma que a gente é. Se nós tivermos a plena consciência da alma que a gente é, nós não vamos estabelecer um mecanismo de negação daquilo que se apresenta para nós. Por quê? Porque se tudo na lei funciona perfeitamente, tudo na lei divina, funciona perfeitamente, é impossível que alguma coisa ocorra conosco injustamente. Então, se está ocorrendo, eu preciso compreendê-la a fundo, para que eu não permita, não decida, não faça uma ação que gere de novo o mesmo sofrimento. Isso no que diz respeito aos processos pessoais, aos processos coletivos, aos processos de relação, e assim sucessivamente. Principalmente nos processos de relação. E aí, à medida que isso for ocorrendo, eu vou começando a ter relações cada vez mais positivas, mais harmônicas, menos doloridas, em que eu muitas vezes sou inimigo e que muitas vezes outros são meus inimigos, apontando, ou eu apontando, aquilo que não é útil no meu semelhante. Então vamos procurar
ter consciência daquilo que nós somos. São várias as metodologias para que isso possa ocorrer. E uma delas é a metodologia da atenção plena, que significa eu prestar atenção naquilo que eu faço no meu dia a dia com a maior atenção possível, desde o aspecto direto daquilo que eu estou fazendo, até nos aspectos das impressões que eu gero naqueles que estão comigo, me ajudando, ou naqueles que estão comigo, se servindo do meu conhecimento, ou daqueles que estão me ajudando, eu me servindo do conhecimento deles. E aí eu, tendo atenção, e falando, puxa vida, eu usei uma palavra inadequada naquela conversa, eu firmei uma situação que não é adequada, eu insisti num ponto que não está correto, eu me ausentei no momento que não era favorável, eu deixei de participar de uma forma, deixei de ter assiduidade de uma forma irresponsável, eu não me dediquei adequadamente. Então, eu começo a identificar esses pontos e começo a fazer um trabalho de mudança. Agora, é lógico que eu tenho um começo, meio e fim. O começo é esse. O meio vai ser quando você antecipar essas atitudes, não as tê-las. E o final, depois de um belo repetir dessas atenções, ou seja, criar um hábito bom, você ter já em você os melhores hábitos possíveis, mas que começou no seu programa de autoobservação. Conhece a ti mesmo, falou um sábio na antiguidade. Hoje são muitos os sábios aqui no Oriente e aqui no Ocidente que falam sobre essa questão da meditação e da atenção plena que a gente tem que ter com as nossas coisas. Aproveitando todas as situações que ocorrerem no agora. Não é no passado, não é no futuro, é no agora. Então, meus amigos, é o que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço a atenção e peço a Deus que permita que a gente possa compreender isso com muita tranquilidade, essas informações sejam refletidas com muita calma, que vocês façam as verificações em suas vidas pessoais, para ver o que tem utilidade e aquilo que não é aproveitável, vocês deixem. Mas o que é aquilo que for útil, aproveite para que a gente possa, cada vez mais, ter decisões que possam gerar para nós um futuro feliz. Muita paz, que Deus nos abençoe e fiquem com Deus. Olá, meus irmãos. Todos passam bem? Vamos para a última parte dos nossos trabalhos? Passe à distância, as vibrações, fluidificação da água. Vamos buscando nesse momento uma paz íntima, necessária para recebermos essas energias. Vamos fechando os nossos olhos, buscando a figura amada do querido Mestre Jesus. Vamos mentalizando esse Mestre querido, o médico dos médicos. Vamos respirando profundamente, buscando aquietar o nosso coração diante das atribulações e das correrias. Tirar do nosso pensamento todas as preocupações, para que possamos absorver completamente os fluidos necessários nesse passe à distância. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de recebermos as Tuas bênçãos. Nós te agradecemos imensamente e te rogamos para que cada um de nós possa sentir nesse momento as energias puras, os fluidos adentrando em nosso corpo físico, em nosso corpo espiritual, retirando tudo aquilo que não diz respeito à luz e ao bem, limpando o nosso organismo de toda enfermidade,
nos libertando de tudo aquilo que nos prende ainda, completamente ao mundo material. Que nós possamos, Senhor, nos agregar aos bens espirituais, que são os únicos que permanecerão conosco por toda a eternidade. Que possamos sentir nesse momento, em cada órgão, em cada célula do nosso corpo, a renovação de toda a nossa energia. E nós te agradecemos por esse passe, Mestre querido. E te pedimos que o estenda aos nossos familiares, aos nossos entes queridos. Te pedimos também que o Senhor visite o nosso lar, que traga a tua luz para o nosso lar, para que seja cada dia mais um lar de bênçãos, de paz e de amor. Visita também nosso local de trabalho e todos os lugares aonde estivermos. Ilumina o nosso planeta, Senhor. Mais especialmente aquelas regiões que sofreram ou estão sofrendo as intempéries da natureza. Aqueles que estão ainda em guerra, em brigas políticas, religiosas, para que haja paz em todo o nosso planeta. Ilumina todas as crianças, os jovens, adolescentes, para que trilhem sempre o caminho do bem. Cuida, Senhor, da natureza, dos animais, dos nossos animais de estimação, os nossos pets. Ilumina, enfim, Senhor, todo aquele que está em sofrimento, seja por qual motivo for. Busca, Mestre querido, todo aquele que sofre. Ameniza as suas dores. Concede, Mestre, a esperança e a fé a cada um. Senhor Jesus, continua abençoando a nossa casa de oração, os trabalhadores, as equipes espirituais, os frequentadores, aqueles que estão em tratamento e hoje especialmente aqueles que nos seguem virtualmente, para que todos possam receber da tua luz e do teu amor. Senhor Jesus, autoriza a fluidificação da água, a colocação de tudo aquilo que necessitamos, para que possamos ir complementando durante a semana, recebendo as energias salutares. Mestre amado, anda, Senhor, ao nosso lado, no decorrer das nossas vidas. Anda à nossa frente, abrindo o nosso caminho. Mas quando estivermos diante da fraqueza, do desânimo, carrega-nos, Senhor, não permitindo que caiamos. Mas se cairmos, Mestre, estende a tua mão poderosa para que possamos nos levantar e continuar. Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente por essa reunião de amor, de paz e de luz. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos, nunca se esqueçam do poder da oração.
ela nos aproxima de Deus, ela nos coloca diante de Jesus e por meio dela nós podemos receber a fé e a esperança que necessitamos em todos os momentos de nossa vida. Que vocês permaneçam na presença de Jesus hoje e sempre. Que assim seja.